Caros filhos, a liturgia de hoje, ela pode, para quem lê de primeiro, causar certa estranheza. Porque o nosso Senhor começa a primeira leitura falando de desobediência, mas o que foi feito? O que o Senhor coloca esse sentido do banquete? O que tem uma coisa com a outra? Como ver? Diante das perspectivas que vemos no caminhar, no ensinar do Senhor ao longo do ano, ele passa não só no sentido temático que a liturgia já vem nos apresentando, mas também num caminhar sempre como num olhar para Deus. Olhar para aquele que é a nossa finalidade, para o que vivemos. Isso temos que ter claro. Vivemos para estar com Ele. Vivemos num caminhar para corresponder ao seu chamado a nós, estar no céu. E é diante desta perspectiva, não do tempo presente meramente, mas da eternidade, que devemos entender aquilo que o Senhor nos diz. E o que Ele vem apresentando, primeiro, entender o contexto geral. Quem eram os coxos, os cegos, os aleijados, os pobres? Eram aqueles que não tinham nada em si. Eram aqueles que eram excluídos, que ficavam para fora. Os aleijados não podem andar. Os coxos mancam. Os cegos não sabem qual o caminho, a sua direção. Nenhum destes pode retribuir porque nada tem. Ele vive numa perspectiva de auxílio para com eles, dos outros. Nada tem material. Foram excluídos, porque a visão dos judeus é que se você tem alguma enfermidade, é consequência do seu pecado e o castigo. Partindo desta perspectiva, nosso Senhor coloca um quebrar, como eu vou chamar alguém que é pecador, para a minha casa. E é diante disso que devemos olhar aquilo que o Senhor nos faz, aquilo que o Senhor faz conosco, e ver que o Senhor faz conosco e nos convida para aquela que é a maior das festas. Aqui estamos. A Eucaristia é sempre, podendo ela ser de modo simples ou solene, diante de uma solenidade grandiosa, é sempre a maior das festas. E nós somos estes pobres, porque o que, como apresenta São Paulo na primeira leitura, o que a gente pode dar ao Senhor? Nada. Tudo já é dele. Não temos nada. Nós somos estes coxos, porque ao caminhar, mancamos diante das nossas misérias, dos nossos pecados, dos nossos erros. Nós somos estes aleijados que por vezes estão paralisados diante dos seus vícios, diante deste parar em nós mesmos e não conseguir sair e não nos corrigirmos diante daquilo que o Senhor nos apresenta. Nós somos estes cegos porque não queremos ver a verdade, não queremos ver aquilo que o Senhor nos mostra, não queremos ver, por vezes, simplesmente porque não abrimos os olhos diante de tudo aquilo que o Senhor nos quer mostrar. E apesar de tudo isso, ainda assim, o Senhor nos chama. Por quê? Porque Ele quer nos tocar, porque Ele quer nos curar, porque a recompensa maior do Senhor é ver que aqueles a quem Ele criou seguiram a sua finalidade, unir-se a Deus. Mas isso, assim como nós, só teremos
céu. Diante deste ato de correspondência até o fim, nós devemos ouvir o Senhor e fazer o mesmo. O que é este não fazer banquetes e convidar pessoas que podem retribuir? É fazer as coisas por mera aparência, por ligar-se somente às coisas temporais e esquecer daquilo que é eterno. É este o sentido da desobediência, que é fato se ofusca, não está expresso na primeira leitura, mas que desobediência é essa em relação aos pagãos, aqueles que não foram do povo eleito, o de não vendo, buscarem unir-se àquele povo. E qual a desobediência dos judeus, do povo eleito? O de ouvir no Evangelho, não segui-lo. Nós somos chamados a seguir o Senhor, a sair deste ato de desobediência, a saber parar e ver onde estão os meus erros. Será que eu tenho realmente me deixado corrigir? Acontece sempre a mesma coisa comigo. Daquela situação e sempre a mesma coisa. Será que eu tenho realmente que colocar a culpa no outro porque o outro que está errado? Ou eu tenho que examinar e ver, acho que eu estou errando em alguma coisa aqui? É este ato, este reconhecer. Será que meu temperamento, o modo como eu ajo, o meu enriquecimento excessivo e que uma coisa tem que ser assim e não assado, o modo como eu falo com os demais, o meu ato de acolher o outro, seja na minha casa, seja no meu trabalho, seja na igreja, como é que está? O Senhor nos chama a isso, a entender. Como ele já havia falado nos domingos, nada nós temos. Nada. Tudo aqui é passageiro e tem coisas que nem nós mesmos, que apesar de por vezes roubarmos, porque o fazemos. É de Deus e não nosso. E quando roubamos, primeiro, quando olhamos para o outro, achamos que está fazendo errado. O julgamento. Deus é juiz, não nós. Roubamos o lugar de Deus, colocando tudo segundo a minha medida. Roubamos o lugar de Deus quando não olhamos para o outro, não acolhemos o outro, porque também Deus dá ao outro por meio de nós. Por exemplo, na pastoral, quando não abrimos as portas, aqueles que querem entrar, estamos roubando. Porque não somos, estamos. Um padre de fato é padre, mas ele não é o dono da paróquia, é de Deus, é na correspondência com o bispo. Ele deve seguir aquilo que a igreja diz. Não pode fazer somente a sua vontade, o seu querer, até porque não é ele. Do mesmo modo, quem está como coordenador está em nome dele. É um filho que ajuda o pai. Quando alguém chega novo na paróquia, devemos acolher. Devemos fechar, porque não é o meu, o eu. O Senhor nos chama a ser diferentes, nos chama a dar um passo de correspondência, que aprendamos a fazer isso, a ver e não cometer mais estes erros de desobediência, mas ao contrário, a saber ouvir o Senhor e corresponder àquilo que Ele nos diz, para que verdadeiramente possamos participar deste banquete,
A Virgem Santíssima, ela em tudo correspondeu. A todos abria as portas. Um grande exemplo é os pés da cruz, quando olhava a todos os que tripudiavam e rogava para que esses se convertessem. Ela também faz isso por nós, que saibamos acorrer a ela, para que ela, como boa mãe, nos ensine o caminho que devemos trilhar. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.